E eu espero que você possa ser edificado nessa noite, né? Ele trouxe um tema aqui, um texto bem interessante, que está lá em 2 Reis, capítulo de número 6. Mas eu já passo a palavra para ele e depois a gente volta para o texto assim que ele quiser voltar. Seja bem-vindo, Marcão. Bom, boa noite, seja bem-vindo vocês também. Já está virando tradição nessa conversa aqui. Eu estava vendo esse pão, né? Isso daqui a gente chama isso aqui de diálogo de fé, né? Mas a gente podia pensar fazer uma mesa maior, colocar umas broas de milho, umas coisas, chamar prosa de fé, né? Para a gente ajunta mais o pessoal, conversa um pouco e virar uma conversa, um bate-papo aqui entre nós e deixa o negócio mais espontâneo. O texto já foi falado. Vamos ler o texto de 2 Reis 6, 8 a 22. Lá diz que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, ele disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo, e quando lhe informarem que o profeta estava em Dotã. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo de manhã, e quando saía viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção do Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu levarei vocês ao homem que você está procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse ao Senhor: abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: eu devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe-se que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu escolhi como um tema, eu fiquei na dúvida, assim, o tema seria: o que nos impede de enxergar o amor de Deus, ou o que nos impede de enxergar o agir de Deus, ou até usando os temas que o pastor está usando, assim, poderia falar o evangelho que nos faz o evangelho que nos faz enxergar o amor de Deus. Eu ainda estou em dúvida, depois eu penso que tema que eu coloco na hora de estar pronto para gravar isso daqui. Eu não gosto assim... deixa eu combinar uma coisa, quando você quiser, você me para aqui que você passa para você, tá?
Eu não gosto assim, eu não sou saudosista, tá? Eu, assim, aliás, porque o saudosista é aquele que acha que tudo que no passado era melhor. Eu não sou assim, mas eu não posso deixar assim de dar exemplos de coisas que eu vivi, de coisas que a gente assistiu. E quando eu era criança, eu acho que talvez pela média de idade aqui, eu acho que vocês conheciam, né? Tinha um desenho animado, mas para quem, se tiver algum jovem, não sei se conhece, ele se chamava Lip e Hard. Eu não sei se eu até pedi para o Fê colocar aqui, se vocês vão lembrar. Esse daí, ó, não sei se vocês lembram desse desenho, né? Ele era um desenho que tinha um leão que era otimista demais e sempre era empreendedor, queria fazer alguma coisa, queria ter sucesso, né? E ele tinha um companheiro que era uma hiena, mas era o extremo do pessimismo, né? Então, sempre quando ele propunha alguma coisa, não sei se vocês lembram o que ela dizia. Ó céus, ó vida, ó azar, né? E depois ela falava, não vai dar certo, né? Ou não vai... Tem gente que não gosta de falar assim, ó azar, que acha mas que vai chamar, né? Mas como a gente é evangélico, não tem esse problema, né? Inclusive dentro das igrejas, né? Imagina você fazer um projeto, né? Nunca tem aquele que fala que não vai dar certo, né? Sempre fala que vai dar certo. E se vê ali que tinha dois extremos, né? O otimista demais e o pessimista demais. Aquele cara que era bem pessimista. Eu não sei se tivesse uma versão gospel desses dois personagens. Por exemplo, como é que você classificaria o leão? Se ele fosse evangélico, um leão evangélico desse daí. Talvez o cara que acredite numa teologia de prosperidade, que vai dar tudo certo. E a hiena, o que você classificaria? Aquele crente fatalista, que acha que tudo que o mundo tem que ser triste mesmo, que eu não vou ser feliz, que o crente tem que sofrer e que vai dar tudo errado. O que eu tinha raiva desse desenho é que a hiena sempre tinha razão, né? Nunca dava certo as coisas, né? Se você via, tinha um episódio que as coisas não davam certo. E eu estava refletindo sobre o texto que a gente falou aqui. Vocês conhecem esse texto que a gente leu de 2 Reis? Quem não conhecia esse texto de 2 Reis? Acho que como não manifestou, então todo mundo conhece essa história de Eliseu, né? E tem uma parte que Eliseu diz para o rapaz, assim, ele via o exército vir atacar, e ele dizia para o rapaz, olha, maior é o que está conosco do que o que está com ele, né? E ele orou e pediu para que, olha, abre os olhos dele para ver o que está acontecendo, abre os olhos desse servo, né? E os olhos dele abriram e viam cavalos, carros espirituais assim trabalhando em favor desse, né? E por outro lado, eu acho interessante essa história, porque há um contraditório ali, né? Porque ao mesmo tempo que ele pediu para abrir os olhos desse servo, ele pediu para que os inimigos tivessem os olhos cegados. E eu estava assim, colocando, o que nos impede, alguns exemplos, né, do que nos impede de conseguir enxergar, que nos cegam, que dão uma cegueira em relação ao amor de Deus e o agir de Deus. E a primeira, baseado nesses textos, eu imaginei que a primeira coisa que nos impede de ver o agir de Deus é o medo. Mas aí eu pergunto, se você estivesse na situação desse servo, você teria aquela coragem de Eliseu? Ou você tremeria na base que nem esse servo?
vendo lá um exército todo vindo buscar, só 2 pessoas, um exército tudo blindado, tudo de pessoas fortes, tudo de pessoas que estavam preparados para a guerra, vindo te atacar, vindo te matar, mas você chegaria assim perto deles, e se você não tremeria diante desses homens. Eu gosto de falar que eu gosto muito de Eliseu, tá? Porque o Eliseu, eu vejo assim que no Antigo Testamento é um dos que mais se aproxima assim tem mais características do Evangelho, né? Tanto que quando ele cegou quando aqueles exércitos cegou, ele não mandou matar, né? Ele mandou até dar alimento pro exército, né? Ele fez o bem. Então, se você olhar muito a história de Eliseu, vai ver muitas características dele. Mas se você estivesse no lugar desse jovem, desse discípulo de Eliseu, você teria medo também? Eu teria. Eu tenho muito problema com essa questão de medo, eu teria. Mas aí Eliseu, ele pediu para que ele abrisse os olhos e visse aquele povo, aquela visão, né? Aí você vai assim, mas depois que ele viu, realmente ele viu que não ia ter que ter medo, porque ele viu uma visão de exércitos e cavaleiros espirituais que iam ajudar. Então ele teve o quê? Uma epifania. Mas assim, você já teve alguma epifania? Ou conhece alguém que teve alguma epifania de falar com um ser celestial, ou ter uma visão? Eu nunca tive, também não conheço ninguém. Então, às vezes, a gente pode falar a verdade. Eu ia ter medo, mas quando se eu viesse essa visão, eu não ia ter medo nenhum. Mas a gente não tem, às vezes, essa visão dos celestiais de ver o agir de Deus. Então, como é que eu consigo enxergar o agir de Deus no meio de situações de medo, de angústia, de que parece que tudo vai ser contra você? Você consegue ter essa fé a fim de enxergar esse amor, esse agir de Deus? Então, uma das características, um dos exemplos que eu digo que pode nos impedir de olhar é o medo. Eu quero ir para uma outra história também, porque outra característica que pode nos impedir de ver o amor e o agir de Deus é a culpa. Mas agora eu vou lá para o Novo Testamento, e eu vou abrir o texto de João 9. Um a 3. Eu não vou ler a história toda, que é muito comprida, mas eu só vou ler uns textos básicos, tá? Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que lhe nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Outra coisa que a gente pode achar, que às vezes há muitas coisas que nós sofremos ou que nós passamos, é porque nós estamos em débito com Deus. E a religião, ela impõe essa condição de que você paga por aquilo que você fez. Aliás, eu estou pagando pelas consequências dos meus pecados, dos meus erros. E isso que os discípulos falaram não é porque tanta maldade deles, mas era uma coisa que já tinha no meio, que eles aprenderam, eles nasceram com aquela cultura aprendendo isso, que quando a pessoa é cega, ou doente, ou pobre, ou passa por algum problema, é porque ou ela pecou, ou os pais dela pecaram, então eles estavam nada mais do que sofrendo as consequências dos pecados. Mas em nenhum momento essa culpa religiosa,
ela estava cegando os olhos de todos de tal forma que não conseguiam ver, através desse sofrimento, a manifestação do poder de Deus. E os religiosos, eles impunham essa condição. Tanto que teve no debate ali, quando eles foram conversar com o cego, os religiosos ainda se orgulhavam de dizer assim, olha, você segue a esse Jesus porque a gente prefere seguir a Moisés. Nós vamos seguir a Moisés, nós vamos seguir a lei porque a gente acha melhor, porque assim é melhor. E nos versículos finais, de 39 a 41, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo-lhe dizer, e perguntaram, acaso nós também somos cegos? E disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aí observa que também aí tem outra questão, outro contraditório, agora trazido por Jesus. A questão da culpa. O religioso dizia que a culpa era daqueles problemas, eram culpa dos pecados das pessoas, daquilo que elas cometiam. Mas Jesus transferiu essa culpa. Não, se vocês fossem cegos, vocês não seriam, vocês estariam livres. Mas agora que vocês dizem que vocês veem e que impõem essas regras para vocês, vocês são culpados de pecados, dos seus pecados, da sua cegueira. Vocês são cegos porque vocês não conseguem ver a manifestação, vocês não conseguem ter empatia, vocês não conseguem olhar a manifestação de Deus, mesmo no sofrimento do próximo, no sofrimento dos outros. Vocês não querem ajudar, vocês só querem culpar e trazer esse problema como se isso fosse consequência dos erros e do pecado dos outros. E a gente falou de medo, falou de culpa. Outro exemplo que a gente pode dizer que também nos cega de ver a manifestação e o amor de Deus é o ódio. E o texto que eu ia usar é o texto de Atos 9:19, que você pode ler depois, mas o texto dizia que Saulo, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte quanto contra os discípulos do Senhor. Quando você olha esse texto, você sabe que Saulo ele pediu carta para ir para Damasco, e diz o texto bíblico que ele respirava ódio. Ele não respirava ar, ele respirava ódio contra os cristãos. O ódio, ele cega o nosso entendimento, o nosso coração. O ódio, ele nos faz achar que o outro é inferior e que eu tenho que destruir o inferior, o outro que eu acho que é inferior a mim. E no caso, até aquele momento, fisicamente, Paulo ele enxergava, mas é interessante que quando no caminho de Damasco e quando ele viu Jesus e não sabia que quem ele estava perseguindo era Jesus, ele, vindo aquela visão, ele ficou cego por 3 dias. Ele achava que enxergava, mas ele precisou ficar cego para que o coração dele acalmasse e para que ele fosse curado. E quando Paulo ele teve aquela cura, que ele foi recuperado da sua vista, ele não recuperou só a vista, mas ele também recuperou e tratou o coração dele. Podia também dizer que um outro exemplo de que nos cega é a mentira. Aí falando, Paulo também diz que, um texto lá em Atos 13, de 6 a 12, de Atos,
diz que viajavam por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magias e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado de seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar a fé do procônsul. Saulo também chamava Paulo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele neve e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Eu digo a mentira porque no nosso meio cristão, em geral, a mentira tem reinado muito. As fake news têm atrapalhado, tirado a visão dos crentes e feito eles acreditarem em mentiras, em coisas que deturpam o caminho, tirando, às vezes, a razão. E quantas pessoas, às vezes, usam até a palavra de Deus para falar e impor, às vezes, mentira, né? Impor verdades, e a gente não consegue enxergar além daquilo que um outro diz. Tanto que Paulo diz, né, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Né? Algumas palavras, inimigo da justiça. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. E muitas vezes essas mentiras nos levam a criticarmos, a destruirmos os outros, a não praticarmos a injustiça, porque o outro é inimigo e o evangelho é deixado de lado por causa dessa mentira. A mentira ela perverte o caminho da justiça, o caminho de Deus, o caminho do evangelho, e ela tem cegado muito a visão do povo de Deus. E percebe que a Bíblia ela é cheia, né, sobre esse tema de cegueira, de divisão. Assim, a gente pode até colocar outros exemplos. Eu podia até colocar o exemplo do preconceito, quando Pedro ele tinha um preconceito dos não-gentios, e ele teve uma visão, e naquela visão ele viu que ele podia comer linguiça, carne de porco, e não ia ter problema. Então, aí depois ele chegou na casa dos gentios e viu que o evangelho também era para... Não que ele queria, não sei se ele gostaria que fosse, mas ele viu que o evangelho é para todos. O preconceito também nos tira essa visão. Então, quando a gente olha em muitos textos lá da palavra de Deus e da Bíblia, a gente percebe que nós temos N exemplos que envolvem cegueira e visão, que envolve essa questão que às vezes nos impede de olhar a manifestação do poder e do amor de Deus. Quer falar, pastor? Então tá bom. Então daqui a pouco eu estou falando. Mas o que nos impede, o que nos ajuda, e essas coisas que eu dou de exemplo, nos ajuda e nos impede de falar, mas o que nos faz olhar o agir de Deus diante da situação que passamos ou da situação que estamos? O que é que nos abre os olhos para a gente ver que tem um exército, ou ver um movimento que nos ajuda a olhar o agir, o amor de Deus na nossa vida? Como é que a gente consegue enxergar o agir e o mover de Deus, principalmente quando nós estamos abalados? O que nos faz enxergar? Isso, mas o que nos faz enxergar o amor dele?
Às vezes a gente acha que Deus não nos ama. Muita gente acha que Deus, porque nós estamos sofrendo, passando uma situação, é porque Deus não nos ama, ou porque Deus está nos castigando, ou porque eu não estou seguindo corretamente os dogmas de Deus. Mas o que às vezes nos impede de, numa situação complicada, o que nos ajuda, mesmo durante uma situação complicada ou difícil, de olhar a manifestação do amor de Deus? O que nos ajuda? Isso. Mas o que a palavra de Deus diz para a gente? Isso, guarda esse versículo. Não, guarda esse versículo que a gente vai usar isso aí também. No mundo teremos aflições. Mas o que nos ajuda? O que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina para olhar sobre como Deus, com o amor de Deus, mesmo diante de situações difíceis? É uma palavra simples. É a fé. Quem falou? É a fé. É a fé. É que é difícil, né? A gente não acreditar na fé, mas é a fé que nos faz olhar. Mas como é que a gente pode ter fé diante de situações difíceis? E eu queria colocar um exemplo aqui de um personagem que, nesse contexto de cegueira, ele teve muita fé. Ele acreditou que ele podia ser curado da situação que ele. Está lá em Marcos 10, 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Chegando em Jericó, Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. O que nos faz enxergar é os olhos da fé. O texto diz que Bartimeu era cego, mas ele ouviu, ele usou o sentido do ouvido e da voz, e do coração, da fé. E ele gritou: Jesus, ele acreditou pela fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você já chegou assim numa oração e pediu para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Você já chegou e falou uma vez nas suas orações: Jesus, tem misericórdia de mim? E às vezes parece, eu também já falei várias vezes, e às vezes parece que não tem uma resposta, a gente fica no silêncio. Mas Bartimeu era insistente: Jesus, tem misericórdia de mim. E as pessoas se irritavam: para de falar, para de incomodar, você está não incomodando a gente, está incomodando os outros. Eu achei
interessante de Bartimeu é que ele não se importava com essas vozes externas, e às vezes pode ser alguma voz externa ou alguma voz interna dentro de nós que para de clamar a Deus, para de clamar a Jesus, que não vai resolver nada. Às vezes são vozes externas, mas às vezes são vozes internas. E se Jesus chegasse para você e falasse, vem cá, o que você quer que eu faça? O que você responderia para Jesus? O que você quer que eu faça? Eu acho que eu já teria 1000 e poucas respostas para ele, assim, ó. 1000 e poucos pedidos para ele. Eu quero que você faça isso, 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 isso. E a gente fala, eu quero que eu faça isso, isso. Mas eu estava refletindo aqui, que eu acho que a melhor resposta que teve é essa de Bartimeu. Eu quero ver. Porque quando a gente pede alguma coisa, às vezes a gente recebe, mas depois, futuramente, a gente vai querer outra e outra coisa. Mas quando a gente pede para ter essa visão, e não uma visão física, mas uma visão espiritual, e a gente consegue começar a olhar o agir de Deus e começa a ver o amor de Deus, eu creio que muitos dos nossos problemas, das nossas dúvidas, começam a ser saradas e sanadas, e a gente começa a ter paz com relação às nossas dúvidas, aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Tirando essa questão dos nossos olhos humanos, a gente começa a olhar com uns olhos da fé. Eu já estou encerrando, tá? Mas eu quero encerrar e que você refletisse isso. Se Jesus perguntasse para você, o que você quer que eu te faça? Eu aconselho que seria isso, seria melhor a gente olhar com esses olhos da fé. Mas eu quero deixar com você um versículo final, que está lá em 1 Coríntios 2:9. Não é eu que estou deixando essa mensagem, porque eu preciso muito aprender, mas quem nos ensinou essa mensagem foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2:9. Ele diz que, todavia, como está escrito, e ele se referia ao texto de Isaías 64:4, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Nem ouvido, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem passou por mente alguma ao coração o que Deus tem preparado para mim. E eu pergunto, o que Deus tem preparado para mim, ou o que Deus tem preparado para você? Você pode dizer o que Deus tem preparado para a sua vida, o que tem preparado para nós? E para essa vida que nós temos agora? Mas será que ele pode ir além? É bom, eu vou deixar um exercício para vocês. Leia esse texto de 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6 até o final, e ele vai dar uma explicada melhor, porque não olhe só esse texto isolado, imaginando que Deus tem preparado no final tudo de bom, do jeito que eu quero. Porque senão a gente fica naquela síndrome do leão, que acha que tudo vai dar certo de acordo com da forma que eu quero. Mas também não leia esse texto naquela síndrome da hiena, que acha que eu, como cristão, eu tenho que sofrer. Assim como a irmã falou, que no mundo tereis
aflições, tribulações. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele não disse que no mundo eu só terei aflições. Porque Deus, ele quer que a gente tenha uma vida saudável, uma vida feliz. É porque a gente não consegue, mesmo diante das tribulações e dificuldades, ter uma vida feliz, porque a gente não consegue ver o agir e o mover de Deus. E a dica que eu dou, e você vai ler todo esse contexto, você vai ver que quem nos ajuda a ter essa visão de fé, não somos nós mesmos, que a gente não consegue, mas ele vai falar muito sobre a questão do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo, assim como nós conhecemos aquilo que nós pensamos, o Espírito Santo, ele conhece o pensamento de Deus e a forma de agir de Deus. Então, quando você olhar e ver esse versículo, peça a orientação do Espírito Santo. Peça para que ele olhe e me ajude a enxergar essa situação que eu estou passando, me ajude a enxergar o momento de aflição que eu estou passando. E o Espírito Santo é aquele responsável por nos trazer a paz, o conforto e revelar tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Essa é a promessa e a mensagem de Deus para todos aqueles que os amam. E ele tem um propósito, que talvez não passe na nossa mente, mas porque a gente não conhece a mente e o coração, a gente não conhece os propósitos de Deus para a nossa vida, mas quando a gente olha com o olho da fé, através do Espírito Santo, a gente conhece. Eu terminei, Jota. Amém. Você já fez essa oração, eu quero ver? Alguém aqui já fez um dia essa oração? Eu preciso ver. Não, ver, não entender, ver. Porque o entender passa pelo cognitivo, mas o ver passa pela revelação. E Deus quis se revelar, não é isso que a Bíblia diz? Deus quis se revelar. Mas você pediu alguma coisa que ele revelasse? Não é? Às vezes a gente quer um tipo de revelação. O Senhor, revela com quem eu vou casar. Revela, mostra aí para mim. Aí você fala assim, mas Deus não revela, caramba. Ele podia escrever uma cartinha, João vai casar com fulano de tal. Ele não revela. Aí você vai lá, se enrosca com uma mulher, com um homem e tal, não sei o quê. Aí você fala, Jesus amado. Mas às vezes Deus revelou, mas você não quis ver. Deus revela as coisas, mas você nunca fez oração, eu preciso enxergar, eu preciso ver. E quando o Marcos estava falando sobre, eu também já fiz a oração, né, de ter misericórdia e tal, mas eu também nunca fiz a oração, eu quero ver. Estava pensando aqui, Jesus perguntasse assim, você não quer ver, João? Aí eu falei, não, acho que eu já vi bastante coisa, entendo algumas coisas. Daí Jesus falou assim, não, mas você não quer que eu revele algo a mais para você? Porque o texto que ele termina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está falando de Jesus. O que Deus, ele está falando do mistério de Jesus. E nós achamos que já conhecemos tudo o que deveríamos conhecer sobre Jesus e não precisamos ter mais nenhuma revelação sobre Jesus, que é o centro do universo. Porque nós já sabemos, já estudamos, já entendemos. Então eu não tenho mais nada para revelar. Então não preciso enxergar mais nada. Nem sobre Jesus, nem sobre Deus. Na verdade, eu só preciso que o Senhor revele algumas coisas que eu estou buscando. Com quem eu quero casar, o próximo emprego. Quero que o Senhor revele aí se a minha família vai ficar bem no Senhor. Né? E se não ficar... E a gente pede algumas revelações que Jesus fala assim, essas revelações aí...
Eu não estou nem aí para elas. Não estou nem aí para elas, João. Eu quero me revelar a você. E quando eu me revelar e você enxergar quem eu sou, vai abrir um mundo diante de você. Você já brincou de esconde-esconde? Já? Não brinca mais? De esconde-esconde? Uma das coisas que a gente gostava era brincar de esconde-esconde. E quando, normalmente, às vezes, a gente se escondia nos lugares. Eu era muito bom em esconde-esconde. Meus amigos ficavam até com raiva de mim. Porque eu me escondia, por exemplo, em cima do telhado da casa do vizinho. Eles não achavam mesmo, porque eu não tinha nem coragem de subir no muro, no telhado, para encontrar. Porque às vezes nos falta essa gana, esse desejo de busca e de dizer assim: mostre para mim, Jesus, revela-se a mim. Eu quero enxergar coisas que eu ainda não enxerguei. Você nem sabe dessas coisas, porque o texto diz que você nem imagina o que vem pela frente. Mas o que o Espírito Santo pode conduzir você e a mim é: o que eu conheço do teu amor? O que tu revelaste do teu amor para mim? O que tu revelaste do teu amor para mim é suficiente para trazer vida saudável para o meu coração? É? Toda a revelação do seu amor por mim traz essa vida saudável para a minha vida? Ou eu vivo meio assim, enfermo, no tocante ao amor? Então são essas coisas que eu fiquei imaginando enquanto o Marcos pregava, de que tem muita coisa para Deus revelar sobre Ele e sobre nós, sobre a cura que vem dele e sobre as doenças e as enfermidades que estão em nós, mas que nós achamos que já enxergamos. Afinal de contas, a gente é bom, né? Na verdade, a gente é muito bom. E Jesus diz assim: deixa eu te mostrar. Mas existe um problema. João vai dizer que Jesus se manifesta em verdade e graça. E quando nós somos levados diante da revelação que Deus vai fazer dele e de nós, quando chegar em nós, talvez a gente não aguente. A gente não tem forças para aguentar aquilo que vai ser revelado sobre nós. E Jesus vai querer mostrar graça, vai querer mostrar amor, vai querer mostrar verdade sobre nós. Mas às vezes a gente não aguenta, a gente não suporta. Por isso que Jesus nos convida para essa caminhada pelo Espírito Santo, de andar com Ele, de mostrar quem Ele é e de mostrar quem nós somos, de mostrar quem Ele é e de quem nós somos, e poder encontrar acolhimento na presença de Jesus. Porque é só na presença dEle que a gente vai aguentar quem nós somos. O outro nem vai aguentar quem nós somos, mas Jesus aguenta. Ele suporta a gente. E Ele diz assim: venha cá e eu vou transformar você. Vou curar você. E você vai conseguir conviver, inclusive, com o ser que você é. Esse vermezinho aí, né? Você é esse vermezinho, mas em mim, você é mais do que um vermezinho. Você é um vermezinho amado, curado, salvo e enviado para ser minha testemunha daquilo que eu fiz na sua vida, né? Então tem muita coisa para a gente ver. Eu acho que a gente só está esquentando o motor. E que Deus revele para nós, né? Ele tire essa coberta.
e mostre para nós quem Ele é e quem nós somos a cada dia. Isso vai trazer cura para a gente, vai trazer salvação agora, e o céu já vai se abrir diante de nós. E chegar lá no céu só vai ser uma extensão daquilo que nós vivemos na terra. Com aflições, mas também com alegria. Com perseguições, mas também com vitórias. Com dificuldades, mas também com coisas boas. E assim nós vamos seguir a nossa vida, porque Jesus vai ser aquilo que nós vemos a cada manhã da nossa experiência. Que Deus nos abençoe na nossa jornada e que a cada dia a gente possa enxergar mais. Vamos celebrar a ceia? Eu me lembro que quando eu era jovem, sabe um dos pedidos que eu tinha para Deus, diante das minhas tentações, principalmente com as meninas bonitas, as mulheres bonitas, eu pedia para Ele para eu ficar cego dos olhos. Eu falei, Senhor, é melhor eu ficar cego. É melhor eu ficar cego, porque eu tenho muita dificuldade com as mulheres. E para eu não pecar, é melhor o Senhor arrancar os meus olhos e eu ficar cego. E isso nunca se realizou na minha vida. Enxergo hoje, e hoje eu tenho medo. Cada ano que passa, o grau do meu óculos aumenta. E eu falo assim, Senhor, eu não gostaria de ficar cego a ponto de não conseguir ler um livro, de ler a Bíblia. E quando o grau vai aumentando, eu vou pro oftalmo e eu falo assim, não, eu quero ler. Quando chega o óculos novo, eu falo assim, nossa, estou enxergando melhor agora. Aí eu olho, eu falo assim. E Jesus, acho que Ele olhava para essa minha oração quando eu era jovem e falava assim, tu estás delirando, João, achando que se você ficar cego vai resolver esse problema. Não vai resolver. Pelo contrário, você precisa enxergar mais, cada vez mais, sobre o seu coração, sobre as suas tentações, sobre quem você é e como o Espírito que habita em você vai limpando você dessas coisas. É assim o processo de cura, não é mágico, é dia a dia. E quando nós vamos celebrar a ceia, o apóstolo Paulo, que como lemos, ficou 3 anos cego, e cego matava pessoas em nome de Deus, assim como em nossos dias nós matamos algumas pessoas em nome de Deus. Ele vai dizer, o que eu recebi do Senhor, eu também entrego a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o comerem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor de vocês, até que Ele venha novamente. O que Jesus está querendo dizer é, quais são as memórias que você tem comigo do meu trabalhar na sua vida. Traga isso na sua memória, e quando você celebrar a ceia, se lembre do meu sacrifício por você, para que você siga bem adiante, que você siga na sua jornada, sem medo, sem ódio, sem cegueiras, mas enxergando bem quem você é, quem eu sou, quem é o outro, tendo misericórdia pelo outro, tendo graça
e você siga bem. E você tendo essa experiência, você tome do pão, dê graças, tome do cálice e dê graças, porque este cálice é a aliança que eu tenho com você. E eu cumpro a minha parte da aliança. Você não. Você cumpre às vezes, mas eu sempre cumpro. Então, guarde isso na sua memória. Você não vai cumprir tudo da minha aliança. E se você achar que vai cumprir tudo, você não precisa da minha graça. Porque a minha graça é só para pessoas que sabem que não podem cumprir tudo da aliança. Porque senão é barganha. Então você sabendo que você não pode cumprir tudo, você vai cumprindo aquilo que o Espírito Santo vai produzindo em você. Libertação, cura, e você vai participando da minha ceia. Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana. Temos os nossos cultos online, não presencial, às quartas-feiras, às 20 horas. E nos domingos pela manhã, 9 horas, a escola bíblica, e 10 horas o nosso culto vespertino, que não é vazio como um culto da noite, né? É o culto principal, então é um culto cheio. Então você está convidado também a estar conosco. Deus abençoe vocês que estão nos visitando hoje à noite. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre, tá bom? Boa semana.